Entrevista. No programa de hoje, vamos falar de um assunto bastante conhecido pelos gaúchos que se criaram por aqui, no solo do Rio Grande do Sul. Dessa vez, vamos aproveitar esse clima do feriado do dia 20 de setembro e de acampamento Farroupilha para falar justamente sobre a Guerra dos Farrapos, também conhecida como a Revolução Farroupilha. E para abordar esse tema aqui no nosso programa, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara o Guilherme Senger, ele que é professor de História na Escola de Aplicação da Fevale. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem. Saudações, agradeço o convite, né? Tanto por poder representar a Escola Fevale, né? E poder estar falando sobre um assunto que é bem importante, né? Principalmente quando a gente vê aí 40 anos de festejos farroupilhas no Parque Marinha, um marco histórico aí importante para a gente discutir e conversar sempre com a sociedade sobre a Revolução Farroupilha e o que é ser gaúcho também, né? Perfeito. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, Guilherme, vou pedir então para tu fazer um resgate histórico ainda antes de 1835 lá. Certo. Como é que era aqui o nosso estado, o Rio Grande do Sul, naquela época? Como é que funcionavam os principais setores do Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente tem que colocar dentro da história do Brasil, né? Pensar que fazer um poucos anos da independência e que em 1831 a gente teve um episódio aí, se for pensar, né, que a gente está em 200 anos da independência, a gente já traz para a história do Império, né, de um Brasil livre da relação com Portugal, da colonização, já traz uma figura aí histórica bem importante, que é o Dom Pedro I, em 1831, ou seja, um curto espaço de tempo, né, de governo, de 1822 a 31, ele abdica o trono para aspirações lá em Portugal, para os próprios propósitos e também pela dificuldade de governar um Brasil imenso em território, né? Todas essas fronteiras, norte, sul, leste, oeste, né, elas estavam em disputa ainda. O Brasil teve, por exemplo, logo depois da independência, a Confederação do Equador, que foi um movimento separatista, então. Então, a questão farroupilha, né, de buscar o separatismo, ela é importante, ela é referência, mas nós tivemos eventos anteriores, né, como esse no Nordeste do Brasil, em 1824, já tentando o separatismo. Então, se a gente vai trazendo um pouquinho mais, vai pensar aqui da Guerra Cisplatina, trazendo mais próximo da nossa questão regional, né. O Uruguai vai se formar a partir da antiga Banda Oriental, né, numa disputa entre Brasil e Argentina pelo território, se cria um novo território, né? O Brasil e a Argentina brigando pela região cisplatina, pela estratégia, né, de ter o acesso ao Rio da Prata, ela vai causar a liberdade dos estancieiros da região do Uruguai, né, deles buscarem nem ficar sobre o controle brasileiro, nem o controle argentino, buscar a sua autonomia, declararem a sua independência e fazer Uruguai, né? Então a gente tem aí dois focos, né? Pensando em Confederação do Equador, Guerra Cisplatina, que abalaram bastante as questões do governo do Dom Pedro I. Então 1831, pressionado com várias questões, né, dessa dificuldade de centralizar o governo brasileiro, né, a partir da capital no Rio de Janeiro, ele vai optar pela sua saída e nós vamos ter um contexto difícil aqui para o Brasil, né? Porque o futuro imperador tinha 5 anos de idade, né? O jovem Dom Pedro II não poderia assumir, né? Ele abdica em nome do Dom Pedro II e isso cria o cenário que vai vir o período regencial, né? Regentes, diferentes, né, membros da elite política da época, né, ou seja, donos de escravos, latifundiários, eles vão ter a voz política para tomar o lugar de Dom Pedro I. Só que ao tomar o lugar de Dom Pedro I, né, esse trono que está guardado para o Dom Pedro II, a gente tem um vazio de poder. No vazio de poder, as pessoas vão buscar esse espaço, né, vão disputar esse controle. Então vai ter revoltas de elite, e é o caso da nossa Revolução Farroupilha. Tem participação popular? Tem, mas é uma revolta por interesses de elite, né? Vamos entrar na questão do charque, da região, né, onde a pecuária, a charqueadora é fundamental para alimentar o Brasil. Mas, voltando um pouquinho, né, essas revoltas, então, vão expressar tanto vontades de elite quanto vontades populares.
Então a gente vai ter movimentos no Brasil, outros, né, que se juntam à Revolução Farroupilha, nas chamadas revoltas regenciais desse período da regência, que vão contestar esse poder vazio, né? Revoltas populares como a cabanagem, né, como a balaiada no Maranhão. Então tem episódios aí que estão movendo essa disputa por poder. E aí entra no nosso caso mais aqui da região, né, de um histórico de uma região, principalmente, né, a partir de Rio Grande, porto exportador, e de Pelotas, a área onde dominava a charqueada. Nós temos como principal produto dessa elite gaúcha, né, a questão da lida com o gado e a produção do charque. Né? Uma época sem geladeiras, isso a gente fala porque eu dou aula para o ensino fundamental, né? Então a gente tenta trazer sempre o contexto do aluno, contextualizar bastante. Uma época sem geladeira, a gente precisa de um recurso para a carne não estragar, né? Então o charque era salgar a carne, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul, acho que todo mundo vai entender bem, já deve ter comido seu charque, deve estar, hoje no 20 de setembro, já deve ter experimentado um pouquinho além do churrasco. Em seguida pode ser a nossa vez também, né, Guilherme? Eu já aproveito para te perguntar, com base na sua primeira resposta, se esse movimento aqui no Rio Grande do Sul foi influenciado por esses outros conflitos separatistas, já que aconteceram em proximidade da mesma época, e também se foi um movimento que buscou voz da elite na participação do país como um todo, já que as principais lideranças políticas da época eram da região sudeste. Isso, a elite do sudeste está fazendo esse movimento, né? Se a gente comparar que o Brasil foi colônia por, né, mais de 300 anos e a metrópole estava lá em Portugal, né, os interesses convergiam e as riquezas do Brasil, né, colonizado, passavam para Portugal. Aí coloca isso para a vinda da família real para cá, que detonou o processo de independência. E depois o próprio Dom Pedro I, como imperador, eles vão trazer essa cultura de centralização, né? A dificuldade de estabelecer a liberdade de diferentes regiões do território, né? Então o Rio Grande do Sul aspirava a um certo federalismo, né? Tivesse mais participação e uma autonomia. Então, as motivações da revolta, né, aquilo que é buscado aí por Bento Gonçalves, Bento Manuel, que são líderes que deflagram o movimento, né, é essa busca por autonomia provincial, algo que na regência parecia mais possível, né, dado que não havia a mão centralizadora de um imperador no trono naquele momento, né. Então, é mais fácil fazer esse movimento, mas também é muito ousado por parte do Rio Grande do Sul, porque ele vai estar se isolando economicamente também, né? Tem esse preceito, né? Nós estamos insatisfeitos com uma questão econômica em particular, que é o charque, que é o alimento do Brasil, quando se pensa em carne, que é fácil de transportar, tem uma grande durabilidade e é barato, né? Que é o alimento para as senzalas, para os escravos, um Brasil escravista ainda que não vislumbra fazer essa transformação. Então, se o escravismo está dominante e tem esse alimento para os escravos, o Rio Grande do Sul se aproveitava dessa riqueza. Qual foi a condição que começou a criar problemas e que vai trazer esse espectro da revolta? O charque gaúcho começou a não ser mais competitivo economicamente, né? O preço da importação do sal aumentou. Então, esse centralismo do Sudeste, como tu colocaste, né, é a imposição de um preço mais alto, que diminui a margem de lucro, né? Vai criando problemas para a guaiaca lá do Bento Gonçalves, né? Então, a gente começa a trazer esse sentimento de que a ação, né, de revolta, ela tem essa motivação econômica porque quer, por exemplo, né, que o charque, que é competitivo com o charque gaúcho, que é o charque platino da Argentina e do Uruguai, receba taxações altas, né, para que o charque gaúcho domine o mercado e não tenha um charque de fora. Pô, esses que estão aqui, né, na fronteira, esses estancieiros, essa elite armada, capacitada pelo próprio governo central, ela cobra, né, essa relação. Nós estamos defendendo as fronteiras do país, a gente fez aquilo que o Dom Pedro I tinha colocado para a Guerra da Cisplatina, nós fomos, né, obedientes em relação ao governo central, não nos tentamos a trazer o Rio Grande do Sul para o lado do Uruguai, por exemplo, não, definimos as fronteiras. Então a gente quer recompensas, né?
E essa vai ser a grande motivação aí por trás desse grito do 20 de setembro, né? E da ação inicial, que foi a tomada aqui de Porto Alegre, na capital, né? E falando justamente dessa ação inicial e também da fronteira com o Uruguai, tu já citaste também a questão de Pelotas e Rio Grande ali, e também imagino que a divisa com Santa Catarina também foi parte fundamental. Mas quais foram as regiões aqui no estado que mais se envolveram com a Revolução Farroupilha? A gente tem, assim, cidades, né, que são marcos históricos, até bem legal, assim, fazer visitas, né? Então, Pelotas, obviamente, Rio Grande, mas trazer aqui para Rio Pardo, né? Rio Pardo nós temos, inclusive, vários monumentos interessantes falando das principais batalhas, por ser uma região estratégica, né, de escoamento de produção centralizada no estado. Então, eu chamaria atenção para Rio Pardo e até convidaria, né, o pessoal de casa aí a visitar a cidade, que tem muita coisa de valor histórico a conhecer. Todo o calçamento até hoje, né, das ruas principais da cidade foi feito para receber o Dom Pedro II, né, já nos anos finais da guerra, ele já mais velho, né, Dom Pedro II com uma posição imperial ia aparecer naquela região. Então tu imagina, tu receber o imperador do Brasil e ele cair, descer da carruagem, pisar na lama, não dava na época, né? Então essas condições de elite fizeram com que houvesse esse calçamento e ele está preservado até hoje, né? É algo bem legal a se conhecer lá de Rio Pardo, né? E toda essa revolução ela se dá entre esse conflito de interesses entre a região aqui do Rio Grande do Sul e o governo central, como tu já citaste aqui no nosso programa. Então eu te pergunto como foi durante a guerra essa negociação entre os principais líderes da elite, da política brasileira naquele momento e o restante aqui das lideranças da Revolução Farroupilha. Certo. A gente no Brasil tinha à frente, né, como regente, o Padre Feijó, né? As ligações dos combates ligados à cabanagem, à balaiada e até à sabinada, né, que é na Bahia, outras revoltas, elas fizeram com que muito do interesse inicial em reprimir fosse para aquelas regiões. Aqui o Rio Grande do Sul recebeu a presença imperial, houve reforço de tropas, mas a gente sempre fala assim, né? Até para trazer para números reais que a gente consiga enxergar a população do Brasil, não era muito vultuosa nessa época, né? É uma população que gira em torno de 10 milhões. Então a gente tem que pensar que combatentes, isso vai diminuir mais ainda, né? Combatentes hábeis, armados. Então a revolução se dá aqui com um torno inicial de 1.000 soldados no máximo, né? Dos farroupilhas, dos farrapos. E a defesa com um pouco mais, né, cerca de 1.500. São números todos aproximados. Tem a historiografia da Revolução Farroupilha, ela é muito estudada e ela tem diversas versões. Então trazer assim uma média de números é o que a gente consegue fazer de mais fácil para tentar aproximar o nosso leitor, estudante aí de história da Revolução Farroupilha. Então um cenário político de homens armados no Sul, aqui com uma decisão de romper com o governo central e essa repressão central preocupada com outras revoltas também. Então vai ter momentos aqui de... não são 10 anos de embates constantes, né, e todos sanguinários. É uma guerra de guerrilhas, né? Até o último dos líderes imperiais para vir aqui trazer as estratégias militares foi o Duque de Caxias, né? Ele adotou essa estratégia dos farrapos, que estavam sempre em menor número, e essa questão de poder selar o cavalo, levar, né, o seu chimarrão, a sua... Perdão, agora... para esquentar água quente, agora me perdi a chaleira, poder carregar a chaleira, perdão, tá? Poder carregar sua chaleira, poder juntar todos os seus trapos e suas armas e rapidamente se deslocar com os cavalos, e cavalos numa proporção sempre maior
quase 4 cavalos para cada um homem desse exército. Fazia com que tivesse muita mobilidade, pudesse escapar, fazer ataques noturnos. Essas guerras, então, não eram aquela guerra que a gente se acostuma a pensar, né? De campo aberto o tempo inteiro, de conflitos e tiros, canhões. É uma guerra que tem escaramuças, conflitos rápidos, né? Fugas. Né? O próprio Bento Gonçalves, já cedo no conflito, foi derrotado e preso, levado para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro vai tentar escapar, vai conhecer inclusive o Giuseppe Garibaldi, né? E isso vai fazer uma transformação uma ideia de uma revolução farroupilha que começa a dialogar com esses outros movimentos, como tu colocava, né? Perigoso dele fugir lá no centro do país, no Rio de Janeiro, o Bento Gonçalves é levado para a Bahia, para uma outra prisão. E lá, no contexto da Sabinada, ele é libertado e vai poder voltar para cá. Então tem esse vai e vem constante, né, de uma realidade do governo central que está apagando vários fogos, buscando essa unidade federativa e essa vontade, né, aqui, interna do Rio Grande do Sul, de fazer romper com o domínio central, né? Esse romper até é colocado, né, a um dos, assim vamos dizer, mais próximos líderes quando vai se comparar com o Bento Gonçalves, com o Sousa Neto, né, Antônio Sousa Neto, que muito se discute se ele não passou da conta, porque é ele que vai declarar, né, o Rio Grande do Sul como independente. É ele que vai gritar no arrobo, né, de vitória militar, de sucesso, e pensar talvez não dê mais para dialogar com o governo, que o Rio Grande do Sul ia se separar. Então essa noção separatista não foi pensada anteriormente, discutida entre as lideranças. Ela veio num rompante e depois ela foi assumida pela liderança, dada a situação do conflito, e ajudando a posicionar cada vez mais essa colocação da elite gaúcha, né? Nós estamos prejudicados economicamente, a gente quer melhorar essa situação. Só que se a gente for raciocinar diretamente, tu quer se separar por um problema econômico, porque o charque não está circulando bem, mas tu vai perder todo o teu mercado consumidor do resto do Brasil. Então tem muito desse rompante, dessa busca de mostrar insatisfação, declarar essa independência do Rio Grande do Sul, né? Fazer esse match que aconteceu em 1836. E para a gente ter noção dessa importância do charque, da pecuária naquela época, já que foi uma motivação econômica quase que única nessa revolução, eu te pergunto, em percentual, é possível dizer quanto ele representava para a produção gaúcha, para a economia gaúcha dessa elite era fundamental, né? Eu, infelizmente, não vou te dar uma precisão de números, mas se eu fosse falar assim, para ter um entendimento, 90% da economia gaúcha, porque não é apenas o charque, né? Vai ter o trabalho com couro, vai ter todos esses outros derivados que vão ser importantes, que acompanham a cultura. E movimentando também a presença dos escravos no Rio Grande do Sul, né? A economia de tráfico de escravos também girava e era importante. Então, por mais que é óbvio que a gente vai olhar para a escravidão com olhares ruins, mas ela fazia parte da economia, né? E esse trânsito de escravos girava para a região da exploração do charque também, né? E nesse contexto histórico de guerrilhas dentro da Revolução Farroupilha, é possível determinar quais pequenas batalhas foram mais importantes, em quais períodos dentro desses 10 anos? São muitas batalhas, né? Eu acho que é melhor a gente sempre ter uma visão geral do que uma apenas questão de recorte. Mas quando a gente pensa em valorizar a história do Rio Grande do Sul como um todo, enxergar todas as nossas heranças, e eu estava falando até da própria questão da escravidão, acho que a gente tem que dar destaque para a Batalha de Porongos, né? Ao final do conflito. Eu sei que a gente está fazendo um vai e vem aqui histórico, né? Se permitindo a não fazer só a fala de 1835 a 1845, mas é fundamental falar desse episódio e lá do final de 1844, né? A revolta se encaminhava para o seu final, né? Nós tínhamos um momento em que esses estancieiros já estavam cansados das batalhas, tinham prejuízos econômicos e são eles que estão movimentando a guerra, né? Então eles têm que tomar uma decisão de compor com o resto do império.
né? Vai ter que ser assinada uma paz que seja satisfatória para o Império, liderado pelo Duque de Caxias, e aquele momento já Bento Gonçalves mais deslocado, até pelo desgaste, né? Davi Canabarro negociava essas questões, né? Era o líder farroupilha de então. E nós temos essa decisão a tomar, o que vai ser composto? Nós vamos ser favorecidos na questão econômica do charque, é o que a elite está procurando, e o Império tem que lidar com a realidade de que o Império é escravista. O Império não vai mudar essa relação, só veio a construir isso quase na virada do século, né? O Brasil é nas Américas o último, né, a libertar os seus escravos. Eu não podia ter um contingente armado, que se tratava então dos lanceiros negros, em torno de 600 homens armados, capacitados, que viram, né, na situação de conflito um caminho para entrar e fazer parte desse exército farroupilha, né, como uma possível aspiração de liberdade. Eles lutam com muito... Imagina, né, o fervor dessa luta se tu está pensando que isso vai te render sair de uma condição de escravidão. Né? Então, a presença dessa tropa ela era fundamental em diversos combates, ajudou em diversas vitórias dos farroupilhas. E aí, na questão de Porongos, quando já está sendo tramada essa trégua, né, quando tem que chegar a um acordo, o Brasil não podia ter 600 homens negros armados livres no Rio Grande do Sul. Isso aí era um potencial para que todas as outras revoltas que foram esmagadas, a cabanagem, a balaiada, que tinham também participação de escravos, que elas retomassem seu fervor, viessem à tona por mais que já tivessem reprimidas. Outras regiões, o próprio Sudeste, Minas Gerais, a maior população escrava do Brasil por causa da exploração do ouro, tem um potencial de fuga e de luta, né, principalmente a partir dos quilombos, muito forte se eu passo essa mensagem de dar a liberdade. Então, tinha que se fazer alguma coisa, né? E essa coisa foi extremamente cruel, né? Não negociar nada para esses escravos, mas sim traí-los, né? A promessa de uma liberdade não aconteceu. O que aconteceu foi o Davi Canabarro mandando retirar as armas, né, dos lanceiros, deixar eles desprovidos, e um ataque, então, por parte do Duque de Caxias, massacrando esse grupo. Então, a Batalha de Porongos, para mim, quando se pensa na historiografia, que é gigante, a Revolução Farroupilha tem diversos né, historiadores aí com muito mais propriedade até que eu, estudaram muito mais esse assunto, mas quando vai se pensar em relevância social, se pensar né, equilíbrio aí, a gente contar uma história do Rio Grande do Sul que traga também né, esse nosso passado africano, eu acho fundamental falar da Batalha de Porongos. Né? Com certeza é um marco, e para a gente começar a introduzir o final da Revolução Farroupilha e chegar finalmente a 1845, te pergunto em cima dessa questão de promessa de liberdade aos lanceiros, enfim, como se mantinham motivados ou aprisionados os participantes dessa revolução? As lutas, né, os conflitos... Tínhamos né, a própria questão do exemplo do Bento Gonçalves mostra um pouco de como se lidava com os prisioneiros. Né? Em outras revoltas, por exemplo, posteriores aí de lutas de maragatos e chimangos do Rio Grande do Sul, né, a Revolução Federalista, por exemplo, né, nós tivemos uma crueldade extrema. Né? Inclusive a questão da degola era a forma de lidar para evitar a questão de ter prisioneiros. E isso não era a realidade da Revolução Farroupilha. Né? Os prisioneiros eram acomodados, né? Como havia constante movimento, era buscado colocar eles em barcaças. A gente vai ter várias vezes fragatas, né? Aí das marinhas, tanto dos imperiais quanto dos farroupilhas, sempre lotadas de prisioneiros e buscando então até escoar, né? Esses prisioneiros porque eles não voltassem a lutar. Então havia essa condição, vamos dizer, até honrada, né? Diferente de algo que depois virou uma realidade bem cruel numa luta seguinte, né, de maragatos e chimangos na Revolução Federalista lá já de um século XX aí mais para frente nosso. E Guilherme, tu já nos trouxe aqui todo um contexto histórico e também um cenário de participantes dessa guerra. Citaste aqui 5, 6 ou talvez 7 nomes já, Duque de Caxias, Giuseppe Garibaldi, Bento Manuel, Bento Gonçalves, enfim, são diversos. Quais outros tu destacaria e qual o papel deles aí nessa revolução?
Olha, temos grupos assim... Diria que são os principais símbolos dessa principais símbolos, né? Eu acho que tem que trazer destaque para a condição, até tu citaste anteriormente, não consegui abordar, né? De como foi para além do Rio Grande do Sul o conflito, não pensando só o Uruguai, mas foi para Santa Catarina, até pelas estratégias que envolviam, né, essa condição marítima, a logística de saída e transporte. O Porto de Rio Grande estava sempre em disputa, né? Era um espaço que os farrapos queriam conquistar, e Porto Alegre, né, por ser a capital também. Mas vamos pensar então nessa estratégia de falar além. Santa Catarina, né? Santa Catarina chegou a ter o momento da República Juliana, que foi declarada no mês de julho, bem direto, né? E essa chegada para Santa Catarina passou pelo Giuseppe Garibaldi, né? A chegada de tropas farrapas, né, para tomar aquela região, por ser uma região estratégica, por ser meio de caminho, por ser uma forma de continuar levando de maneira de contrabando o charque para o resto do Brasil e continuar alimentando, né, as condições dessa elite continuar armada e em combate. Tá? Então, Santa Catarina vai nos trazer na figura do Garibaldi galanteador, conhecido, vai ser tratado aí pela historiografia mais tradicional, né? Sempre busca levar pontos pessoais. Esse que se apaixonou, José Garibaldi se apaixona pela Anita Garibaldi, né? Então, a Anita Garibaldi era uma mulher simples, né? Trabalhava junto ao seu marido na época, um sapateiro, e vai se deslumbrar pela chegada de um combatente, né, por uma transformação na rotina da cidade, e num contexto em que ela não teve muitas opções em escolher o marido, né, numa sociedade machista, ela vai se sentir livre para abandonar aquele marido e se juntar a uma causa, né, a qual ela podia comprar. Então, a Anita Garibaldi tem esse fervor de amor pessoal, mas também, né, uma vontade de fazer transformação, que é fundamental, então, para a gente buscar figuras femininas aí. A gente teve uma série de muito sucesso, que era a Casa das Sete Mulheres, né? Sempre recomendo para o pessoal assistir, né? Que trazia essa visão do papel das mulheres, dando o suporte, fazendo o que lhes era permitido e o que não era permitido também, né? No caso da Anita, a gente tem esse grande exemplo. E ela não vai lutar apenas na Revolução Farroupilha, né? Vai seguir o marido em outros conflitos, vai para o Uruguai, vai para a Itália, né? Participa de batalhas da unificação italiana, inclusive, né? A gente tem um fervor na época, a Primavera dos Povos, né? Um grande acontecimento que colocava essa sociedade industrial que estava rompendo com a sociedade agrária da Europa, né? Já num avanço industrial num ritmo bem maior que aqui nas Américas, né? Que colocava vários conflitos para o transporte de produtos, para as definições de territórios, e a Itália começou a se formar o seu território lá, e o Garibaldi, né, uma figura importante nesse processo, mas a Anita também lutou, inclusive veio a falecer doente, né, durante esses combates, né? Então, participação mundial aí para uma figura histórica que tem contato com a nossa Revolução Farroupilha, que vai adiante. Acho interessante, né, já que a gente trouxe alguém que vinha de Santa Catarina, falar desses outros fatores, né? Tínhamos, por exemplo, o maestro Medanha, né, que vai ser o responsável por fazer a melodia do hino do Rio Grande do Sul, era um mineiro, e que estava a serviço dos imperiais. Ele foi capturado pelas tropas do Souza Neto com uma banda marcial, então tinha instrumentos agora, e ele teve que compor por uma marcha, né, de vitória militar dos farrapos. Ele, derrotado do Império, teve que compor lá e fez a sonora do nosso hino, né? Em que momento acontece isso exatamente? 1839. 1839. Aí ganharíamos 3 versões escritas para o hino, né? 3 versões diferentes. Até fazendo pesquisa agora, rapidinho, né? Antes de entrar, a gente olha, por exemplo, que uma das estrofes suprimidas recentemente do hino, que é a segunda estrofe, né? Ela falava de gregos, romanos, e por uma ação política, né, da época, de uma bancada de 1966, que já era do contexto da ditadura militar e arenista,
né, o deputado Getúlio Marco Antônio puxou o projeto, né, que foi votado com maioria, que tirou essa estrofe. Via que aquilo ali não cabia mais no hino. Então, o hino do Rio Grande do Sul, né, que tem várias questões de discussão polêmica por suas frases e coisas, ele já teve muitas transformações, o que eu acho que permite com que a gente possa discutir isso em debate aberto, possa falar sobre isso e não se sentir acuado, né? Não sentir como se isso fosse um problema. Trazer isso para dentro do acampamento Farroupilha, para dentro dos festejos, para discussões e não parecer que é algo que a gente não pode discutir. E finalmente, Guilherme, para a gente encerrar sobre a Revolução Farroupilha, o que marcou o final da Revolução, o final da Guerra dos Farrapos? Qual foi o marco histórico para tu poder explicar para nós? Bom, acho que o contexto maior é que as outras revoltas regenciais haviam sido abafadas, né? Então, a própria chegada do Duque de Caxias, que é conhecido como o pacificador, tem um lugar que é bem pacífico, eu falo para os meus alunos, o cemitério. Ninguém faz barulho, é bem silencioso. A figura de Duque de Caxias, que é muito homenageada, com nomes de ruas e estátuas, ela infelizmente é uma figura repressiva, né? Inclusive da Revolução Farroupilha aqui. Né? É responsável por várias vezes ter, né, tirado vontades libertadoras da população brasileira. E esse Duque de Caxias se desloca para cá com muito maior força imperial. Então, se inicialmente a gente estava falando de números de 1.500 para as tropas militares do Império e 1.000 para os farrapos, esses farrapos agora estão desgastados, espalhados em poucas regiões e o exército com uma presença cada vez maior. Né? Então, a vontade central é de abafar as revoltas como um todo e definir, né, que o governo de Dom Pedro II, empossado, né, com a maioridade, viesse a ter uma certa tranquilidade. Né? Definir essa tranquilidade a partir de um acordo. Porque se ele viesse com a mesma ação que ele teve para a balaiada e a cabanagem de eliminar os revoltosos, ele ia perder a elite que protegia a fronteira sul do Rio Grande do Sul. Então, a estratégia de compor do Duque de Caxias tem a ver com não estender mais o conflito, né? Atender as demandas dessa elite gaúcha que se revoltou, mas também não apagar um apoio. Eles vão se tornar parte do Império. O Rio Grande do Sul, né, assina a paz, ele não é mais independente, ele faz parte do Império, né, não é como declarado no 20 de setembro, então havia uma estratégia de composição. Acho que esse é o fundamental entendimento que a gente tem que ter. Essa elite era preciosa demais para o centralismo do governo, para abrir mão de execrar ela, né, passar os canhões por cima. Então foram feitos esses acordos para compor. Né? Então o charque gaúcho voltaria a ser competitivo, diminuindo taxas, né? Sobretaxando o charque platino, que eram as demandas iniciais de uma província que tinha as suas vontades, né? Queriam ser reformistas, transformadoras e se mostraram extremamente revolucionárias nesses atos, na bravura, nos combates. Acho que é por isso que a gente está aí fazendo os festejos, por isso que reconhece, por isso que usa o traje, seja de maneira usual ou seja nesse momento só, né, do período dos festejos farroupilhas. Mas acho que é importante todo mundo se reconhecer como gaúcho, para além da pilcha e da pilcha, né? Entender o gaúcho das favelas, o gaúcho do interior, o gaúcho que está na fronteira com Santa Catarina, para o litoral, né? E o gaúcho que está para fora do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem mais CTG para fora do Rio Grande do Sul que dentro, né? Para cultivar essa cultura daqui para fora. Né? Então, acho sempre legal a gente poder debater aberto. Agradeço o convite aí novamente. Né? Muito legal estar representando a Escola Fevale. E, Matheus, fico feliz aí com a conversa. E antes da gente encerrar, Guilherme, justamente falando desse sentimento de pertencimento, reconhecimento como gaúcho e do culto às tradições, eu te pergunto como o culto a esses símbolos e tradições pode ajudar ou não, hoje, né, baseado nesse contexto histórico, no desenvolvimento de uma região, de um estado como o nosso. Olha, eu carrego meu chimarrão para um lado e para o outro, né? E tá lá, nem porque eu escolhi determinadamente, né? Mas quando eu comprei a mateira, tinha lá a bandeira do Rio Grande do Sul. Para que eu vou esconder ela? Né? Não vou esconder, é um orgulho, né? A gente se sente feliz, a gente só não pode
transpor aquela barreira do bairrismo perigoso, né? Aquela questão que nos faz sentir melhores do que os outros. Não, a gente tem que valorizar a nossa cultura, conhecer, saber dessas danças tradicionais, do porte, como agir, das músicas tradicionalistas, mas não achar que isso nos torna diferente ou melhores do que os outros brasileiros, né? Nos reconhecer como parte do Brasil e nas nossas identidades múltiplas, né? Acho que uma coisa bem legal que a Fevale faz, que é o piquete da diversidade cultural, fala dessa diversidade do ser gaúcho. Então a gente reconhece todos esses festejos, fala da Revolução Farroupilha, mas quer conhecer sobre os povos que contribuíram para o ser gaúcho, né? Não apenas aquela identidade da estátua, do Paixão Cortes, do laçador, né? Ela é importante, a gente reconhece, vamos falar sobre ela, mas ela foi construída também como uma identidade a partir dos CTGs, a partir por movimentos aqui do Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, que criou esse movimento, fortaleceu, expandiu. É ele e também a realidade do gaúcho. Então, acho muito legal estudar tudo, né? Trazer outras versões. O Piquete da Diversidade tem olhar sobre imigrantes italianos, alemães, sobre os povos originários que estavam aqui muito antes de qualquer um, né? A sobrevivência do gaúcho, eu falo, é o pinhão. Se não tivesse pinhão, a gente não estava aqui, né? Que era aquele acesso fácil ao alimento, um alimento forrageiro, de muita caloria, e que os índios, né, nos proveram, né, primeiro numa pré-história do Rio Grande do Sul, e depois continuou a ser fundamental e está aí, né, faz parte da nossa alimentação, próprio chimarrão, né? Então a gente tenta contar um pouquinho mais dessas histórias. Povos originários, os povos africanos, né? Essa existência de quilombos espalhados por diferentes regiões do estado que mostraram atos de resistência contra a escravidão, né? Que mostram uma identidade de um gaúcho que também lutou sem ser essa elite da Revolução Farroupilha, né? Que também tinha uma luta constante contra uma dominação desse centralismo escravizador, tá? Influência espanhola, influência japonesa, região de Dois Irmãos, a gente tenta contar o todo, né? Os portugueses, açorianos, a gente busca e aí usa desse fator da escola, que é a interdisciplinaridade, o apoio de professores de todas as matérias, até a professora de matemática, né? Professores de outros setores, né? Das ciências mais exatas ou da própria biologia, da física, eles são unidos num projeto da escola inteira que pesquisa, busca essas raízes, conta sobre elas e a gente faz até saídas de campo aí, né? Durante a semana agora a escola vai estar saindo para Bento Gonçalves, vai estar indo para Nova Petrópolis, vamos aqui em Viamão, na aldeia Tencoá, Pindomirim, do povo Mibiá Guarani. Então, mantém os alunos em contato com diversas tradições que moldam o ser gaúcho. Acho que isso que é fundamental, né? A gente manter festejos, entrar no Parque Farroupilha, todo mundo, espaço aberto. Temos aí mais de 70 eventos, né, culturais acontecendo, shows, né, durante esses festejos, né? Shows bancados com a Lei Rouanet, né, com o apoio da Lei Rouanet, que capta e ajuda a gente a conhecer a nossa história, a ter apresentações de dança, de teatro e falar sobre essas diversas versões, né? Eu vim aqui com a minha versão, falar um pouquinho do que eu estudei, como eu reconheço e trato desse assunto, mas são muitas as versões que a gente pode buscar. O importante é buscar referências, né? A gente ter uma solidez aí no que a gente está discutindo e ampliar esse debate democrático, né, sobre ser gaúcho, sobre Revolução Farroupilha. Perfeito, é sempre importante trazer toda essa riqueza que os povos contribuíram nesse processo de produção do mundo como a gente conhece hoje, né? Porque o mundo nem sempre foi como atualmente. Então a gente encerra o nosso programa de hoje, que aproveitamos esse feriado do dia 20 de setembro para falar um pouco da Revolução Farroupilha e também de todo o contexto histórico que se criou ao redor do nosso estado ao longo desses muitos anos. E para isso a gente recebeu aqui nos estúdios da nossa TV Câmara o Guilherme Senger, ele que é professor de História da Escola de Aplicação da Fevale. Agradeço mais uma vez pela participação, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Eu me despeço de você, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.